Olá, gente, bom dia, tá tudo bem? Se não está tudo bem, vai ficar. Fé que vai dar tudo certo. Gente, hoje o meu devocional, pela manhã, o meu estudo, ele foi baseado em Gênesis 37. Essa história, essa passagem bíblica conta a história de um menino chamado José. José, ele nos leva a ter a certeza e que Deus, ele vê o que ninguém vê. Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele vê tudo, gente. Sabe aqueles dias que você chora sozinho, sozinha, ou que você passa por coisas na vida que você pensa assim, nossa, acabou, minha vida tá acabada. São várias as circunstâncias, né? Uma separação, a perda de um filho, né? O fim, o término de um relacionamento, ou um problema de família, um problema de doença. Então são acontecimentos que com certeza fazem com que nós soframos muito, não é mesmo? E muitas das vezes viemos a chorar lágrimas de sangue. Eu mesma passei por coisas na vida que eu ajoelhava e só chorava. E eu não tinha nem condições de falar com o Senhor. Porque a dor era tanta que eu somente ajoelhava e chorava. E Deus me acalentava. Então olha só, essa história de José, ela nos mostra que Deus, ele ouve o que ninguém ouve. E ele te viu naquele momento de dor, de sofrimento, que você chorava sozinho, que você sofria sozinho. Ou se você está passando por isso neste momento, tenha certeza que Deus, ele vê tudo, gente. Deus, ele só espera que nós sejamos fiéis a ele, fiéis ao seu amor, né? Que nós sejamos filhos obedientes, que nós sejamos tementes a ele, ao seu amor e à sua palavra. Porque quando nós somos tementes à sua palavra, ele vem nos socorrer. Você quer ver uma coisa? José passou por poucas e boas. José, ele foi vendido pelos seus irmãos aos mercadores, né? Naquela época era muito comum, naquela região ali de Israel, próximo de Jerusalém. Haviam caravanas que passavam pelo deserto, fazendo comércio, comprando e vendendo todo tipo de coisa. E inclusive, gente, então José foi vendido pelos próprios irmãos a um mercador que vendeu José para ser escravo no Egito. Naquela época era muito comum entre a cultura daquele povo isso acontecer. E José foi parar no Egito. José foi parar na casa de Potifar, que era o braço direito do faraó, que estava no governo naquela época. Gente, José passou por poucas e boas, tá? José sofreu. José foi parar na prisão porque foi acusado de uma coisa falsa. Num outro momento eu conto isso pra vocês, tá? Não é o momento agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas José, ele sofreu bastante. E um belo dia, ele foi chamado por Faraó para desvendar o sonho dele. E na vida de José tudo mudou. José foi na presença do Faraó, desvendou o sonho de Faraó e foi chamado para ser governador do Egito. Mas por que será que tudo isso aconteceu com José, né? Mesmo o José tendo sofrido, tendo sido vendido, tendo sido rejeitado pelos próprios irmãos, né? Ele conseguiu chegar no topo, ao ponto de ser abaixo do governador, abaixo do Faraó do Egito, o cargo de mais valia, né, o maior cargo que tinha mais valor naquela época. Por que será que José passou por isso tudo e ainda chegou nesse topo? Gente, por causa do seu coração. José tinha um coração temente, José tinha um coração confiante em Deus. E essa confiança que José permaneceu no seu coração pelo Senhor, por Deus, né, durante 13 anos, José ficou preso durante 13 anos, passando só Deus sabe o que, né? Porque a Bíblia conta uma parte da história, mas a Bíblia com certeza não conta tudo. Mas a Bíblia expõe que ele passou por tudo quanto é tipo de humilhação. Ele foi preso, ele foi obrigado a trabalhar pesado. Ou seja, um menino que vivia com seu pai, que era Jacó, entre os irmãos, vivia de uma forma simples, né? Diz a Bíblia que José era um menino muito inteligente, mas ele vivia ali, né?
no bando da sua família, no grupo, vamos dizer assim, melhor assim, bando não, porque bando é de animal, né? Mas ele vivia no grupo, tá? Com a sua família, onde naquela época o sistema que vigorava era o de patriarcado, tá? E aí José, ele viveu ali debaixo das asas, das mãos do seu pai, tá? E junto com seus irmãos. E naquela época a figura do pai era muito importante. Todo mundo respeitava, fazia o que o pai mandava. Era a cultura, era a lei daquela época, tá? E aí José, ele sai do meio de pessoas simples, né? Ele sai ali do lugar em que ele viveu e ele foi parar onde? No Egito. Então ele passou por todo tipo de provação, ficou afastado da família, sofreu, foi preso, para no final das contas, né, ele chegar à frente do faraó, desvendar o sonho de faraó e chegar ao topo como governador do Egito. Gente, por que isso aconteceu com José? Porque ele tinha um coração temente a Deus. Então tudo que José passou foi uma preparação para que ele pudesse viver o que ele estava vivendo naquele momento, né? Que é o cargo que ele tomaria posse para governar todo o Egito. Então, Deus, ele faz isso na vida daquele que o teme. Ele nos prepara, tá? Às vezes ele nos abate, ele nos deixa passar por desertos, ele nos deixa passar por coisas que na hora você pensa assim, meu Deus, a minha vida acabou, não tem mais sentido. Mas, gente, um conselho que eu te dou, não só baseando na minha vida, né? Porque eu sempre fui muito apegada às coisas do Senhor. Por tudo que eu passei na vida, eu nunca abandonei o meu Deus. Eu sempre estive próximo dele e ele sempre me reergueu. Ele me reergueu várias vezes do monturo, aonde não tinha mais chances de nada para mim. Ele me curou de doenças, ele me tirou de situações, ele sempre me colocou de pé. Então, essa história de José, né, nos faz entender que Deus, ele tá conosco, ele vê o que ninguém viu, ele ouve o que ninguém ouviu. Mas sabe qual foi o segredo de José? Permanecer no Senhor, permanecer na confiança de que Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo e que Deus viria a seu favor. Então, o que eu peço hoje a Deus é que o Senhor esteja contigo, esteja conosco, esteja comigo, nos olhando, nos guardando e nos dando sempre uma segunda chance. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus, ele vê o que ninguém viu na tua vida. Às vezes que você chora sozinho, sofre sozinho, mas você não está sozinho, porque Deus é contigo. Então, tenha fé que tudo vai melhorar. Assim como aconteceu na vida de José, Deus vai te tirar do monturo e vai te honrar na tua vida. Amém? Então, a minha mensagem de hoje é essa. Fica na paz. Amém? Tchau, tchau.